Assista agora mais um produto da VPN TV. Oferecimento Climec Central Lab, Dr. Alípio Nonato Mari Júnior, Vitória Boutique, aluguéis de roupas para eventos. Avenida Solon de Lucena, no centro de Conceição. Stepson, assessoria em recursos humanos. Amigos da VPN TV, no novo quadro da nossa TV, através do portal valedopiancornoticias.com.br, nós estamos estreando hoje o Papo Reto, que é uma conversa frente a frente com autoridades, políticos, pessoas que querem o nosso espaço através da mídia da VPN TV expor seus pensamentos sobre diversos assuntos. E hoje nós estamos recebendo aqui, como primeiro entrevistado, o Cartacho Melo, professor Cartacho, como é conhecido, aposentado da Universidade do Ceará, político nato, homem que já coordenou diversas campanhas no município de Mauriti, no vizinho estado do Ceará, e que agora está percebendo a necessidade de participar do processo eleitoral do município de Mauriti de outra forma, ou seja, colocando o seu nome à disposição desta cidade maravilhosa que tem um potencial muito importante no Cariri cearense. Cartacho, prazer em recebê-lo aqui na VPN TV. Inicialmente queria cumprimentá-lo e dizer que é uma satisfação nossa recebê-lo no nosso programa. Por quê? Cartacho resolveu agora colocar o seu nome à disposição da cidade de Mauriti. Antes de mais nada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade da VPN TV e do portal, agradecer a você, agradecer aos ouvintes que vão nos ver e ouvir, e gostaria de dar a minha narrativa, como diz atualmente, de porquê. Eu tenho trabalhado em política em Mauriti desde estudante universitário. E nessa caminhada que eu faço o trabalho político, eu faço um trabalho também pelo desenvolvimento de Mauriti, pelo desenvolvimento da educação, da cultura, da agricultura. Eu tenho dado minha contribuição ao longo de todo esse tempo. Como professor universitário, eu também tive um cargo no Estado, porque eu era um economista de uma fundação de planejamento, hoje está CEPLAG, e durante esse tempo eu sempre fui diretor de órgãos públicos, e a minha participação nessas direções era no sentido de trazer benefícios para Mauriti. Então, há um vazio nesse momento em todo o país, no que diz respeito a pessoas que têm uma história de vida, uma história política e uma história de probidade. Nós estamos vendo que hoje a política ela foi tomada por muita gente que tem ficha suja, vamos dizer assim, para não ir, no caso, de chamar logo de bandido. Nós temos, no caso de Mauriti hoje, um prefeito que ele tem levado a administração ao descaso, tem desrespeitado a população, não tem cumprido os compromissos com seus eleitores, tem vários processos de improbidade, de desvio, etc. Então, nós estamos entrando nesse momento para poder levantar as questões fundamentais com relação à ética, à probidade e à capacidade de trabalho que nós podemos dar pela nossa experiência e pela nossa história. Você, como a gente frisou no começo da nossa conversa, tem uma experiência muito grande de articulação política. Trabalhou em diversas campanhas eleitorais, ou seja, é um homem que esteve nos últimos 20 anos, pelo menos, de uma forma ou de outra, envolvido no processo eleitoral da cidade de Mauriti. Qual é, na sua opinião, Cartacho, a principal reclamação do povo de Mauriti neste momento para trazer soluções em um futuro breve? A principal reclamação, nós temos várias, mas a principal reclamação que tem hoje da administração municipal é a ausência do gestor, é a incapacidade, a incompetência do gerenciamento da cidade. É a falta de isenção no sentido de você assumir o município e não fazer do município um aparelho político para usar contra o próprio município, na medida em que você vai atender a demandas que não são demandas universais, mas são demandas particulares de grupo,
Esse é o grande vácuo que tem em Mauriti. É a falta de uma competência, falta de um gestor que tenha competência para administrar o município, que esse ano 2015, teve uma receita total de 88 milhões de reais. Então, 88 milhões de reais é muito recurso. Só abrindo mais esse leque para chegar, nós temos em torno de 35 milhões só para a educação, 9 milhões para a saúde e temos 9 milhões de arrecadação só de ISS. Então, se você pegar esse ISS mais outros valores que são arrecadados, que faz parte dos componentes dessa receita, você vai chegar a quase 20 milhões que você pode investir em estrada, na agricultura, na educação, no esporte, etc. Então, o Mauriti hoje tem, até 2015, ele tinha essa liberdade com recurso suficiente para fazer o que o gestor capaz poderia fazer. Mas não tem se feito isso. Esse dinheiro tem evaporado e o município não tem saúde, a educação é pêndiga e a agricultura pouco assistida. O Papo Reto de hoje conversa com Cartacho Melo. Ele é professor aposentado, já deu sua contribuição à educação do estado do Ceará, mas na política o Cartacho tem uma influência muito grande, porque, como eu já frisei no início da nossa entrevista, ele participou do processo eleitoral como articulador de diversas campanhas no município de Mauriti, o que faz com que ele tenha uma experiência grande na questão de um processo pré-eleitoral como é este que nós estamos vivendo. Cartacho, você enumerou aí algumas questões que fazem com que a gente entenda que o município de Mauriti passa por problemas administrativos. Agora, com a experiência que você tem junto às pessoas, seja no campo ou na cidade, você percebe o sentimento de mudança dessas pessoas? Não diria de mudança por nomes, mas por uma forma diferente de administrar a cidade? Há um anseio da população em termos de mudança. Realmente, essa coisa não está no nome. Está na mudança do tipo de gestão, na mudança que atenda às demandas da sociedade, que aplique o recurso que a prefeitura possui, que faça uma gestão honesta. Essa é o grande anseio da população de Mauriti. Se você perguntar a qualquer mauritiense, ele vai lhe dizer que o grande anseio dele é ter um gestor que atenda às demandas do município. Só um exemplo. Hoje você tem um hospital que não tem remédio, que tem carências diversas. Você não encontra nos postos de saúde medicamentos. Você tem, muitas vezes, até o médico, mas não tem um medicamento. Então você dificulta a vida das pessoas, do mauritiense, na medida em que você deixa essas carências em aberto para você fazer a barganha, a negociação, não tornar a coisa republicana. Essa que é o grande nome. Você transformar uma gestão honesta e republicana. O município de Mauriti é um município grande, né? Uma área territorial muito grande. A gente gosta até de dizer aqui na Paraíba que muitos distritos do município de Mauriti, se fosse aqui na Paraíba, já seriam emancipados. Ou seja, nós temos distritos que têm uma capacidade grande de funcionamento. Como você vê a questão dos distritos hoje de Mata Grande? Como você vê a questão dos distritos hoje da região de Mauriti, com relação às problemáticas que cada um tem? Olha, nós temos 10 distritos, né? 10 distritos com a sede. São distritos grandes, né? Nós temos uma área territorial de 1.112, 111 quilômetros quadrados, tem uma população de quase 50 mil habitantes. E esses distritos, eles estão crescendo. É uma coisa interessante, eu tenho andado muito, porque eu trabalho com assentamentos. Nós trabalhamos, temos um instituto e fazemos assentamentos e o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Então nós temos reunidos, nós temos negociados essas propriedades no sentido de atender uma população que quer produzir. O pequeno agricultor, o agricultor familiar, como a nomenclatura diz. Então, os distritos hoje, você tem distrito que tem dificuldade de água. Nisso há 8 anos, não tem água. O saneamento, você não tem, é péssimo, não tem saneamento. A questão do lixo.
certo? Hoje o que está resolvido nos distritos é a questão da energia, porque é uma questão do Estado, certo? As estradas também vicinais são péssimas, né? Em todas quase degradadas. Nós temos as estradas que são estaduais. Essas estradas estaduais que liga Mauriti a Paraíba ou a Pernambuco, elas estão razoáveis. Por quê? Porque é a intervenção do governo do Estado. O Papo Reto de hoje na VPN TV conversa com Cartacho Melo, ele que é do município de Mauriti. Ninguém sonha só. Aliás, a gente pode até sonhar sozinho. Agora, a realização de sonhos muitas vezes passam por um aglomerado de forças. Você já tem trabalhado essa questão de um aglomerado de forças para justamente colocar em prática esse sonho que você tem de uma pré-candidatura com relação à Prefeitura Municipal de Mauriti? Nós somos pré-candidatos, né? Como tem outros 3 que são pré-candidatos. Então, nesse movimento nosso de pré-candidatura, nós temos conversado com várias lideranças, inclusive com as lideranças mais potencialmente eleitorais do município. E temos também feito um arranjo que poucos candidatos têm feito, é o arranjo do deputado federal, do deputado estadual e das lideranças municipais. Então, hoje nós temos 2 deputados federais, nós temos 2 deputados estaduais que nos apoiam. Estamos fechando esse arranjo em nível local para poder todo esse espaço se trabalhar com mais vontade. Então, nós não estamos descuidando de nenhum ponto nessa engenharia política da candidatura. Cartacho, você é filiado ao PR, né? Você é filiado ao PR e, obviamente, como você disse, está conversando com diversas lideranças. Já teria algum outro partido que esteja, de fato, sentando com você, com o PR, para uma possível futura coligação? Nós já estamos sentando com alguns partidos. Eu não vou dizer aqui porque seria... Faz parte de uma estratégia. Faz parte de uma estratégia e eu seria indiscreto, né, não nomear essas pessoas que eles não autorizaram. Mas ontem mesmo nós fizemos alguns contatos, algumas reuniões com esses partidos para fazer uma coligação com o nosso partido. O PR hoje, basicamente, nós temos garantida a eleição do prefeito de Fortaleza, que é chama o Capitão Wagner. Hoje tem quase todas as forças de oposição estão com o Capitão Wagner. Então o PR ele está se movimentando de Fortaleza para o interior, certo? Lá já foi feito agora um compromisso de coligação com o PSDB através do Tasso Gereissati, que vai apoiar o Capitão Wagner. Estamos fechando um acordo com o PMDB, que tem um candidato também que está despontando nas pesquisas, um pouco abaixo do Capitão Wagner. O Capitão Wagner está no primeiro lugar, ele deve estar no segundo, que é o Valim. Então, se fecharmos isso lá, nós vamos começar a fechar em todo o Ceará. Esse é o objetivo do partido. Ou seja, o PR de Mauriti, ele está dentro desse contexto de fortalecimento do estado do Ceará. O PR do Mauriti está dentro do contexto estadual, no sentido de nós fecharmos com várias prefeituras, partir de Fortaleza. Porque, basicamente, se a eleição fosse hoje, o Capitão Wagner seria o mais votado. O Papo Reto conversa aqui com Cartacho Melo, professor aposentado da Universidade do Estado do Ceará, filiado ao PR, e é um dos nomes que tem a intenção de disputar o processo eleitoral no município de Mauriti. Obviamente que os municípios, Cartacho, eles têm 3 bandeiras que são aquelas que acabam atingindo de forma mais profunda a população. Como também quando esses segmentos estão bem, eles acabam favorecendo mais a população, que é a educação, né, a saúde e um problema que é a geração de emprego. O que é que a experiência de Cartacho pode levar para o município, supondo que tudo dê certo com relação à sua pré-candidatura? O que é que nós temos hoje? Qual é o grande fardo da educação hoje? É a ingerência política na colocação do diretor, do secretário,
do tesoureiro e do vice-diretor. Pelo volume de valor, são 35 milhões mais ou menos que entra para a educação. Pelo volume de recursos que nós temos hoje na educação, nós temos condições de tornar todas as escolas de tempo integral. Ou seja, a criança entra de manhã, sai 5 horas, ela almoça, merenda e faz seus deveres. O professor orientador, você tem um professor orientador e faz o esporte. Então esse é o nosso princípio maior da educação, porque esse é o princípio dos países desenvolvidos. Não é educação de meio tempo. A educação, ela tem de ser tempo integral. Eu, como educador, eu tenho essa consciência e sempre advoguei a educação integral. Na área da agricultura e indústria, na área da agricultura, nós somos hoje um dos municípios que tem um lençol freático excelente. Nós fazemos parte da área sedimentar do Araripe, do sedimento Araripe, e do lençol freático que vem de Missão Velha até Mauriti. Esse lençol freático, que é na área de sedimento, nós temos muita água. Então, nós temos, em função disso, nós somos o maior produtor de fruta do estado. Nós somos o maior produtor de manga do estado. Então, hoje o município arrecada mais de R$1 milhão anual só da energia pública. Aquela energia que você paga, muitas vezes o poste nem está aceso. Nós, quando fomos secretário de Agricultura, nós basicamente universalizamos o selo verde, que é a energia verde em Mauriti. Fizemos um trabalho, isso não posso dizer que o prefeito não ajudou, mas eu que fui buscar, eu que ia lá, eu que trazia. Nós também trouxemos vários quintais produtivos, que era o pequeno produtor que tem um ponto d'água, nós demos um sistema para ele produzir. Primeiro, fazer um fundo para melhorar o pagamento, você ajudar no pagamento desses pequenos produtores. O segundo momento é você tentar universalizar a energia solar, que hoje é patente em todo o mundo e aqui no Brasil, para todos os agricultores que irrigam indistintamente. Então, se você fizer isso, você vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar produção. Nós temos, próximo ali em Barbalha, nós temos uma Ceasa. Então você articular essa distribuição para vender na Ceasa, que eu, na época que fui secretário, tentei articular isso. Quando nós saímos, essa coisa morreu. Então você apoiar todo esse sistema que já existe e melhorá-lo, certo? Através de convênio com o governo do estado e com o governo federal. Indústria, nós temos hoje, só para você, nós temos hoje saindo de Mauriti anualmente para trabalhar 6 meses, 4 meses, 8 meses, em torno de 3 mil homens jovens que vão trabalhar no corte de cana, na colheita da tomate, na poda da maçã, etc. Então, se você implantar um distrito industrial com incentivo e trouxer indústria para dentro de Mauriti, que já era para ter feito com os recursos, esses recursos que são 9 milhões, 8 milhões do ISS, era para ter se implantado um distrito industrial onde as pessoas que saíssem do canal ou que fosse viajar para outros estados, ela já fosse aproveitada por esse sistema. Então isso é o grande absorvedor de mão de obra. O município tem essa coisa, né, da água, tem terras boas, você tem vários programas que hoje estão nos ministérios, que hoje se juntaram, Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Desenvolvimento Social, o MDA e o MDS, que você pode trazer, além dos recursos que o Estado oferece. Nós temos alguns recursos na área de saúde que não estão vindo porque o prefeito não apresentou projetos. Então, na área de saúde, nós temos um hospital. Esse hospital, ele tem que ser redimensionado, ele tem que ter uma administração profissionalizada. Você tem que construir um conselho administrativo de pessoas que não sejam ligadas e que queiram contribuir com o Mauriti, médicos, empresários, um conselho de
5, 6, 8 pessoas que possam acompanhar os recursos que entram, os recursos que são gastos e pensar na maneira de atrair mais recursos. Nós temos um grande projeto em Mauriti que chama Os Amigos do Bem. Esses Amigos do Bem eles fazem um trabalho fabuloso. Esses Amigos do Bem já podiam estar dentro desse hospital, porque eles trazem remédio, eles trazem de São Paulo médico, eles trazem dentista. Isso já poderia ter sido feito uma parceria para que esse grupo, que é um grupo sério, os Amigos do Bem, ele assumisse a administração ou participasse da administração do hospital, tornando o hospital profissionalmente com remédio. Quem distribui hoje os remédios, a maior parte dos remédios, para a população pobre de Mauriti, é essa ONG Amigos do Bem. Nós estamos com o Papo Reto aqui na VPN TV e voltamos em instantes com mais bate-papo aqui, frente a frente, com o Cartacho Melo, do município de Mauriti. Em Conceição, a Climec, Central Lab Laboratório Clínico, de Dr. Alípio Nonato Mari Júnior, Clínica Geral, Ultrassonografia, telefone 3453-2303. Na estreia do Papo Reto na VPN TV, nós estamos recebendo Cartacho Melo, filiado ao PR. Ele que é professor aposentado da Universidade do Estado do Ceará, tem uma militância política de muitos anos, principalmente no município de Mauriti. Nós estamos falando justamente sobre Mauriti. Cartacho, você já falou de educação, de saúde, das suas ideias para fazer com que os filhos de Mauriti não precisem se deslocar para outros municípios, para o sul do país, por exemplo, a colheita de laranja, de maçã, do corte de cana. Mas tem uma problemática que muitos municípios apresentam, que é a questão do trato com funcionalismo público. O que você tem de ideia e qual é a sua avaliação que você faz deste quadro da gestão atual com relação ao funcionalismo? Primeiro, gostaria de dizer o seguinte, que a gestão atual, ela basicamente tem desprezado o funcionalismo público, o funcionalismo concursado, né? Eles têm tido embates, né? Nós temos participado de algum desses embates. Minha sobrinha, que é vereadora e que hoje está afastada, foi uma das que encabeçaram esses embates institucionalmente. Você vê que eles... Outro dia o prefeito estava tirando duas regência de classe e outro ponto lá, retirando, que é uma coisa que historicamente faz parte da vida do professor. Então, o funcionalismo em si, ele é muito maltratado em Mauriti. O funcionalismo, seja ele contratado ou prestador de serviço. Primeiro, eu falei aqui, você tem que ter uma administração profissional, profissionalizada. E para você ter algo profissionalizado, é preciso que você tenha algo também que guie as suas pretensões. E o que pode guiar a pretensão com relação ao funcionalismo público é você ter um plano de carreira discutido, participativo, com pessoas qualificadas de fora que vêm ajudar na construção desses planos, tanto para a educação quanto para o funcionalismo em geral, em que esse funcionalismo ele galgue as suas conquistas sem precisar da interferência política. Eu acho que essa é a grande coisa que você pode fazer com relação ao funcionalismo público. E dentro desse princípio do plano, você tem outra coisa. Você tem que pagar um salário digno. Você não pode deixar de pagar um salário que a legislação cobra, que a legislação permite. Então, se você fizer isso, você não terá problema com funcionário público, porque eu passei 20 anos como professor e como funcionário público e economista de uma fundação do Estado. Nosso tempo está quase terminando, mas dá para a gente ainda falar sobre duas áreas importantes. O povo de Mauriti gosta muito de esporte e gosta muito de lazer. Aliás, quem não gosta, né? Para essas duas questões, o esporte e o lazer de uma cidade numerosa, de muitos distritos, por exemplo, como é o município de Mauriti. Hoje nós temos, em cada distrito, você tem alguém lá que encabeça por conta própria campeonatos, que pede ajuda, né? Campeonatos em campos de terra, a maioria. O que você pensa? Os filhos de Mauriti que fazem educação física. Então você tem que aproveitar esse pessoal para tratar, apoiar
esses grupos em cada distrito, porque basicamente cada distrito tem um campeonato. Nós já participamos do campeonato estadual, uma determinada época, isso há muito tempo. O esporte basicamente foi liquidado. O que nós temos hoje em Mauriti é futebol, mas você tem que trabalhar com a questão do basquete, do vôlei, do futebol de salão, e do futebol, que é o grande carro-chefe do esporte de Mauriti. Então, é você apoiar financeiramente esses empreendedores, esses protagonistas do esporte de Mauriti, com recursos para poder não andarem pedindo ajuda a empresário, a político, etc. Então, esse é o primeiro caminho para o esporte. Para a cultura de Mauriti hoje, ela se reduz basicamente a um festival de violeiros, né? Apesar de nós termos um secretário que eu reputo, uma pessoa que entende do assunto. Ele foi um professor de literatura, mas ele é voltado muito para a viola. Então, graças a Deus, esse setor ele tem dado uma ajuda muito grande. Mas nós temos hoje, em Mauriti, que apoiar não só a parte da viola, mas a parte da pintura, do conto, da poesia e todo tipo de arte. Você dividir isso, trazer pessoas, fazer seminário para poder alavancar essa cultura, porque a cultura, ela não é feita no estado, ela não é feita no país, ela é feita no município. Então você tem que tentar convencer os órgãos, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, de que tem que ter dinheiro aqui. Nós temos que ter dinheiro no município para poder alavancar a cultura como um todo, o folclore, que tem nossas bandas cabaçais, banda de pífano, etc. Então esse é o nosso projeto, de você trazer esse povo para a alegria, você trazer esse povo para a criação, para que ele produza, para que ele crie, e dar um apoio total nessa área da cultura. Cultura emprega. É preciso que os administradores estaduais, federais e municipais entendam que cultura, ela gera renda, cultura emprega as pessoas. Nós estamos chegando ao final do nosso Papo Reto de hoje. Recebemos aqui com muita alegria o Cartacho Melo, professor aposentado da Universidade do Estado do Ceará e pré-candidato. Ele está colocando o nome dele para uma observação, um conjunto de forças no município de Mauriti. Como bem disse ele, há outros nomes que também estão sendo avaliados, mas ele esteve aqui para falar um pouco deste sonho, desta proposta. Para nos despedirmos, eu gostaria de fazer essa pergunta. A política hoje está tão conturbada, né? A gente tem acompanhado tanta coisa lá em Brasília, e mesmo diante deste quadro, o que lhe faz ser atraído pela vontade de disputar uma eleição no seu município, Cartacho? Olha, eu tenho mais de 30 anos que trabalho com política, luto pela política, sempre lutei, sempre trabalhei e votei em candidatos da esquerda e partido da esquerda, porque eu participava do movimento estudantil, depois do movimento universitário. Mas eu sempre tive um receio de me jogar como candidato, porque havia esses sinões. Mas nós chegamos a um ponto tal de degenerescência da política, da falta de escrúpulo, da falta de probidade, da falta de ética, que você não pode deixar mais esse espaço ser ocupado por pessoas que não sejam qualificadas, que não tenham uma vida proba, que não tenham uma história de vida. Para você ser candidato, você tem que ter uma história de vida. Então, nós que somos pessoas de bem, decentes, temos que ocupar esse espaço. Temos que colocar o nosso nome e não ter medo de ir para a política, porque não é a política que é suja. Quem é sujo são algumas pessoas que fazem política. E, por último, né, eu gostaria de agradecer ao UF de Assis, né, à VPN, e estarei em Mauriti à disposição de vocês, né, e à disposição desse povo bom que eu sempre amei aqui, é o povo de Conceição. Eu tenho uma frequência aqui muito grande, tenho grandes amigos aqui e tenho vindo sempre, né? E uma das coisas que, quando, na primeira gestão do Júnior que eu saí, logo uma das coisas que eu levantei para a gente construir seria fazer uma espécie de um elo, de uma ligação, que era construir um portal entre Mauriti
e Conceição, com a Nossa Senhora da Conceição virada para Mauriti e outra Nossa Senhora da Conceição virada para Conceição, porque os dois municípios têm como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado. Obrigado à presença aqui do Cartacho Melo. Ele foi o entrevistado do Papo Reto desta semana aqui na VPN TV.